Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A gente segue aqui com a nossa leitura bíblica diária, né? Que nós pretendemos ler a Bíblia no período de um ano. E hoje nós vamos ler o livro de Levítico no capítulo 19. E vamos ler 3 capítulos aí. Gostaria de que você nos ajudasse curtindo, compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E é isso aí. Vamos lá? E o Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Cada homem temerá a sua mãe, a seu pai, e guardará os meus shabates. Eu sou o Senhor seu Deus. Não vos volteis a ídolos, nem façais a vós deuses fundidos. Eu sou o Senhor vosso Deus. E se ofereceres sacrifício, oferta de paz ao Senhor, o oferecerás da sua própria vontade, e comerá no mesmo dia em que ofereceres e no dia seguinte. E se restar até o terceiro dia, será queimado no fogo. E se for comido ao terceiro dia, isso será abominável, não será aceito. Portanto, qualquer que comer levará a sua iniquidade, porque ele profanou a coisa santificada ao Senhor. E aquela alma será cortada dentre o seu povo. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do seu campo não colherás totalmente, nem colherás os restos da sua colheita. E não recolherás a sua vinha, nem colherás toda a uva da sua vinha, tu as deixarás para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não roubareis, nem usareis de falsidade, nem mentireis uns para os outros, e nem vos jurareis falsamente pelo meu nome, e nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não defraudarás o teu próximo, nem roubarás o salário daquele que é contratado. Não ficará contigo até de manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem colocarás pedra de tropeço diante do cego, nem temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não respeitarás a pessoa do pobre, nem honrarás a pessoa de poder, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não darás para cima, para baixo, como um mexeriqueiro entre o seu povo. Não estarás contra o sangue do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o seu irmão de coração. Tu deverás, de qualquer forma, repreender o teu próximo e não sofrerás pecado sobre ele. Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do seu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão de coração, nem tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo. Não sofrerás pecado sobre ele. Não te vingarás e nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o seu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Guardareis os meus estatutos, tu não permitirás que o pecado se reproduza com uma espécie diferente, não semearás o teu campo semente misturada, e nem uma veste misturada de linho de lã vestireis. E qualquer um que se deitar carnalmente com a mulher, que é uma serva desposada ao marido, que não foi resgatada ao marido, e que não for resgatada, nem lhe houver dado liberdade, ela será açoitada. Eles não serão mortos, porque ela não era livre, e ela trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor até a porta do tabernáculo da congregação, um carneiro por oferta pela transgressão. E o sacerdote fará expiação por ele, um carneiro da oferta pela transgressão perante o Senhor, pelo seu pecado que cometeu, e o pecado que cometeu lhe será perdoado. E quando entrardes na terra e tiverdes plantado todo tipo de árvore para alimento, considerarás o seu fruto como incircunciso. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Mas, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para adorar o Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto para que vos produza o aumento. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não comerás coisa alguma com sangue, nem usareis encantamento, nem adivinhareis. Não arredondareis os cantos das vossas cabeças, nem rasparás a tua barba pelos lados. Não fareis nenhum corte vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não prostituas a tua filha para fazer com que ela seja uma prostituta, para que a terra não caia pela prostituição e a terra se torne cheia de maldade. Guardarei os meus shabates e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não considerareis os que têm espíritos familiares, nem buscareis feiticeiros para serem contaminados com eles.
Eu sou o Senhor vosso Deus. Te levantarás diante das cãs e honrarás a face do homem velho. Temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o aborrecereis. Mas o estrangeiro que habita convosco será nascido entre vós, e amá-lo-ás como a ti mesmo, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e rim justo tereis. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Portanto, observarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprirei. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: novamente me dirás aos filhos de Israel, qualquer pessoa dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der qualquer parte da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Eu colocarei a minha face contra esse homem e o cortarei do meio do seu povo, porque ele deu a sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não o matar, então eu colocarei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, e eu cortarei do meio do seu povo, como todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moloque. E a alma que se tornar para os espíritos familiares e feiticeiros e para prostituir-se após eles, eu colocarei a minha face contra aquela alma e a cortarei do meio do seu povo. Santificai-vos, portanto, sejam santos, porque eu, Senhor, sou o Senhor vosso Deus, e vós guardareis os meus estatutos e cumprireis. Eu sou o Senhor que vos santifica, pois qualquer que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. E o homem que comete adultério com a esposa de outro homem, até aquele que comete adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera certamente serão postos à morte. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente serão postos à morte. O seu sangue será sobre eles. Se o homem se deitar com sua própria nora, ambos certamente serão postos à morte. Eles forjaram confusão, o seu sangue será sobre eles. Se um homem também se deitar com um homem, como se deita com uma mulher, ambos cometeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar uma mulher e a sua mãe, isto é maldade, eles serão queimados com fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade entre vós. E se um homem se deitar com um animal, ele certamente será posto à morte, e matareis o animal. E se uma mulher aproximar-se de um animal e deitar-se com ele, tu matarás a mulher e o animal, e certamente serão postos à morte, o seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar a sua irmã, a filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a sua, isso é uma coisa perversa, eles serão cortados aos olhos do seu povo, e descobriu a nudez de sua irmã, e ele levará a sua iniquidade. E se um homem se deitar com uma mulher que tenha sua enfermidade, e descobrir sua nudez, ele descobriu sua fonte, e ela descobriu a fonte de seu sangue, ambos serão cortados do meio do seu povo. E tu não descobrirás a nudez da tua irmã e da tua mãe, nem da tua irmã do teu pai, porquanto descobriu o seu parente, sobre si levarão a iniquidade. E se um homem se deitar com a esposa do seu tio, ele descobriu a nudez do seu tio, o seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. E se um homem tomar a mulher do seu irmão, isto é uma coisa impura, ele descobriu a nudez do seu irmão, eles ficarão sem filhos. Vós, portanto, guardareis todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumprireis, para que a terra, para a qual eu vos trago para nela habitar, não vos vomite. E não andareis nos costumes da nação que eu lanço fora diante de vós, porque eles cometeram todas essas coisas, portanto eu vos abomino. Mas vós tenho dito, vós herdareis a sua terra, e eu as darei a vós para possuí-la, uma terra que flui leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei de outros povos. Portanto, fareis diferença entre os animais limpos e impuros, entre as aves impuras e limpas. Não fareis a vossa alma abominável pelos animais ou pelas aves, ou por qualquer coisa viva que se arrasta sobre a terra, as quais eu separei de vós como impuras. E sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei vós dos outros povos,
para serdes meus. E também um homem ou uma mulher que tenha um espírito familiar ou que seja feiticeiro, certamente morrerá. Com pedras os apedrejarão, o seu sangue será sobre eles. E o sacerdote disse a Moisés, e o Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: ninguém se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais próximo, ou seja, por sua mãe, por seu pai, o seu filho ou por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, que é próxima a ele, que ainda não teve marido. Por ela poderá ser ele contaminado, mas ele não contaminará a si mesmo, sendo o principal homem entre o seu povo, para se profanar. Eles não farão calvície sobre a sua cabeça, nem rasparão os cantos da sua barba, nem farão cortes na sua carne. Eles serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque as ofertas do Senhor, feitas por fogo, e o pão do seu Deus, eles oferecem. Portanto, eles serão santos. Eles não tomarão mulher que é prostituta ou profana, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, porque ele é santo para o seu Deus. Portanto, tu o purificarás, o santificarás, pois ele oferece pão diante de Deus, do seu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E a filha de qualquer sacerdote, se ela profanar prostituindo-se, profana seu pai, com fogo ela será queimada. E aquele que é sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre a cuja cabeça foi derramado óleo na unção, e que é consagrado para colocar as suas vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará suas vestes, e não chegará a nenhum corpo morto, nem se contaminará por causa de seu pai ou sua mãe, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário de seu Deus, porque a coroa do óleo e da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará uma mulher na sua virgindade, uma viúva ou uma mulher divorciada, ou profana ou uma prostituta, ele não tomará, mas ele tomará uma virgem do seu próprio povo por mulher. Não profanarás a sua semente entre os seus povos, porque eu, o Senhor, o santifico. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: falarão dizendo: quem quer que seja da sua semente, nas suas gerações, que tiver algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, porque qualquer que seja o homem que tiver defeito, não se aproximará, um homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de alguma coisa em excesso, ou o homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tenha suas pedras quebradas. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, que tiver defeito, se chegará para oferecer ofertas do Senhor, feitas por fogo. Ele tem um defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá o pão do seu Deus, tanto no Santíssimo como no Santo. Ele apenas não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porque ele tem um defeito, para que não se profane os meus santuários, porque eu, Senhor, o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Então chegamos aqui a mais um final de leitura. Agradeço você por ter chegado e vindo até aqui conosco. Peço encarecidamente, curta a nossa postagem, compartilhe também com outras pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para você ficar por dentro dos nossos planos de leitura e dentre outros conteúdos que nós postamos aqui, desde viagens até os bastidores das nossas viagens, as nossas experiências ministeriais. Tudo é divulgado aqui, de maneira que você possa também vivenciar e de alguma forma você possa também adquirir, ganhar experiência com aquilo que a gente passa por aqui também. Então, muito obrigado. Até a próxima leitura. Amanhã. Tchau, tchau.